Sinergia que entrega, nos ilumina e carrega. Com cada história contada, a humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captando, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Começando mais uma live aqui do Sinergizando. Olha só, nós voltamos aqui. E voltando agora como sinergizando oficialmente pela primeira vez, né? Exatamente. Aqui no Nossa, Instagram. Ó, tem sido lives Rogério e Vládia. Hoje é uma live Sinergizando, né? Uma coisa tão bacana. Só como é que já tem gente bacana chegando aí, olha, Olá, muito bom ter olá. vocês por aqui. Nossa, Suzana do outro lado do Atlântico. Tá mais do que Suzana sempre com a gente aí, ficando né? até tarde aí. Vamos dar uma divulgada aí. Vamos passar aviãozinhos aqui. Eu vou passar rapidinho aqui, só para o pessoal acordar lá do outro lado. Deve estar cheio de gente ainda aí que esqueceu, né? A gente sempre fala. O pessoal entrar na live, mas chega na hora, a gente acaba marcando e aí acaba não dando rolo, não sei o quê, mas vamos lá, vamos passar aqui rapidinho. Você está aí? Vai passando seus aviãozinhos também aí. Vambora que vai ser bem bacana a live de hoje. A gente vai estar passando umas coisas interessantíssimas aqui. A gente está cheio de projeto bacana para rolar agora. E nesse momento é muito importante que esses projetos aconteçam, né? Porque, poxa vida, hein? Ó. Ai, meu Deus do céu. Momentos desafiadores vividos no planeta, né? Então, é importante que a gente se una, que a gente realmente estique a mão um para o outro e que essa mão esticada consiga realmente... Já. Estou aqui só passando os aviões, hein, pô? Espero que vocês estejam fazendo a mesma coisa por aí, pô. Eu por aqui e está a Vládia do outro lado aqui. Olha só. Já vamos voltar, hein, porra. Só e acabou, tá bom. Quem entrou, quem não entrou, vai entrando durante o processo. Bem, que a gente está. Qual é o nosso processo de trazer esse trabalho em conjunto? Estava comentando até aqui agora, né, sobre isso. Eu tenho o meu trabalho, o trabalho do Rogério Pérez, e a Vládia tem o trabalho dela que está cada vez mais bombando, né? O trabalho da Vládia está bem bacana. Então, na realidade, a gente não quer novidades por aí trabalho, também. Né? Nossa, nem fala. De ambos os lados, né? Individualmente tem novidades. A gente vai estar falando um pouquinho também dessa parte individual que vai rolar agora já. Já vai estar rolando algumas coisas bacanas aí de forma individual. Tá? Mas no Sinergizando, ó, vai faltar tempo. 24 horas vai ser pouco para a gente, porque é tanto projeto bacana que vai ser deflagrado aí que vocês nem imaginam. E aí, quando começa, parece que vai começar tudo junto. O Sinergizando, a gente teve a ideia dele o ano passado, né? Metade do ano passado, e aí a gente veio estruturando, pensando e ajeitando. Talvez já pudesse ter colocado para rodar. Mas agora, nesse momento aí que as energias tão densas, né? As pessoas reclamando tanto de coisas que está difícil, que está complicado, né? Pessoas com vários sintomas, várias coisas. E a gente achou que agora esse trabalho de Sinergizando pode ajudar bastante. Até para dar uma acordada, né? Porque a gente fica tão focado, meu Deus do céu, isso é uma coisa espiritual que está acontecendo em todo o planeta. A gente está sendo fustigado por alguma coisa. Tem tanta coisa a nível físico mesmo, né? É ressonância Schumann, é o flash solar, coisas que estão acontecendo que a gente fica mexido. Eu sempre falo que
nós somos pessoas ligadas à frequência. Então, as frequências começam a mexer na gente o tempo inteiro, né? Então, é importante, sempre importante, que a gente fique atento a tudo isso. E, é claro, né, tem sempre aquela rapaziada que fica ali, você está pesado, não sei o quê. Então, a gente pode estar até passando por um processo que espiritualmente está trazendo coisa, mas às vezes não. Às vezes não é nada disso. E quando eu consigo realmente perceber isso, eu abro portas, eu abro janelas. E um dos motivos de a gente estar aqui hoje, trazendo esse trabalho, é exatamente isso. Vamos começar a acordar aí, rapaziada. E vem coisa bem bacana, né, Vlad? A gente fez, no início do ano, no final do ano, a gente fez um trabalho que foi bem legal, de limpeza de memórias, de limpeza energética, com ativação frequencial, com o Ho'oponopono, e ficamos trabalhando num grupo com as pessoas até o final de janeiro, e foi bem legal. E a gente estava fazendo live toda semana, né? Trazendo coisas. E aí, no fim, viajamos para lá e para cá e tal, e acabamos parando de fazer. E agora, né, voltamos com esse trabalho. E com essa ideia de trazer, de começar a colocar o Sinergizando para rodar, né? Voltamos com as lives. Então, a partir de agora, vamos também ter lives praticamente toda semana, nós dois, ou com outras pessoas, mas não falamos, na realidade, o que é o Sinergizando, né? Exatamente. O que é o Sinergizando? Vai, fala aí. Bem, o Sinergizando ele nasceu com um processo bem ligado a ser um podcast. Bom, a fazer entrevistas, a ter todo um processo assim, essa é a nossa vontade. Por que nossa vontade, sabe? O que tinha de interessante? Murilo, que satisfação, que saudade de você, meu irmão. O que tinha de interessante nessa história toda? Bem, já fazem bastante tempo que eu acabei rodando pelo Brasil, pela América Latina, pela Europa, e quando juntou eu e a Vládia, com todo o conhecimento nosso, é muita gente que a gente conhece, né? Muita gente. E muita gente ligada ao quê? Muita gente ligada a um processo maior de despertar, de acordar. Eu costumo falar que são pessoas que estão ligadas... O Diogo, do outro lado também, Diogo. Ligadas a um processo de acordar pessoas. Eu falo que é para tirar o Rivotril da caixa d'água do planeta, né? E essas histórias, essas pessoas, a gente começou a catar um a um para a gente estar junto falando. E esse era o início do Sinergizando. Bem, essa história toda começou a vir coisas e a gente começou a perceber que também poderia colocar alguns trabalhos no Sinergizando, né? Fazer coisas como a gente fez, por exemplo, em dezembro, que foi bem bacana, né? Bem bacana. Foi um trabalho que foi muito chocante mesmo, no sentido de acorda. Pessoas que entraram naquele trabalho começaram tudo a vir para a gente e falar, bem, quando vai ter outro? Quando vai ter outro? Já está sendo organizado. Em breve a gente vai lançar o outro, com uma outra temática e tal, não para não igual, mas já está sendo estruturado. Loguinho a gente vai soltar um novo trabalho desses de limpeza e de trabalho energético e tal, porque o momento agora está pedindo, né? Eu acho que muita gente vem falando para a gente, né, que está pesado ou que está passando por processo. Hoje mesmo, a gente de tarde estava aqui sentindo coisas estranhas, um peso, dor de cabeça, enfim. Então, as energias estão se movimentando e a gente tem que saber andar por surfar nessas energias diferentes que estão por aí. E é até interessante que você está falando sobre isso, né? Porque a gente passou por esse processo durante o dia hoje e algumas pessoas nos ligaram falando a mesma coisa. A gente fica assim, então não é uma coisa individual. Não viraram o alvo para a gente, então viraram o alvo para muitas pessoas. Então, aí você vê que é aquilo que a gente falou agora mesmo, né? Será que o que está acontecendo aí externamente? O que está vindo externamente, né? É todos os dias. Alguém mais está com dificuldade de ouvir? Está ruim? Porque a Maricília não está ouvindo? Não, a Rose falou que está. Acho que a Rose está escutando. Sai e entra de novo, Maricília. Quer dizer, não está ouvindo. Escrevei. E aí, e no Sinergizando, a gente começou a conversar com muita gente, bastante gente. Já temos vários vídeos gravados, e com coisas que a gente acredita, com coisas que a gente tinha curiosidade, coisas que a gente queria saber mais. Então, a gente foi
conversando com essas pessoas, assim, e tem cada coisa legal, cada assunto legal, cada coisa que a gente aprendeu e está aprendendo, porque tem várias outras na nossa listinha. Vocês não têm ideia. E alguns que a gente vai trazer aqui ao vivo, outras, né, em momentos aqui, direto aqui, não gravados. E tem tanto assunto que a gente se aprofundou nessas entrevistas, outros que a gente conheceu e fica encantado de ver o quanto de possibilidade que existe para a gente se voltar para o equilíbrio, né? Para se cuidar melhor. Nossa, é muita coisa legal. Uma das pessoas que vai Oi, Nádia. Olha aí, um monte de gente do outro lado do Atlântico. Nossa, o pessoal vai dormir tarde hoje, hein? Mas uma das pessoas... anda, Nádia? A Nádia é uma coisa séria, meu Deus do céu. Mas uma das pessoas que vai estar com a gente aqui, eu já falei bastante desse meu processo, né? Em outrora, eu fui mais de 30 anos vegetariano e ela foi bem determinante no meu processo de largar ser vegetariano, né? Eu tinha ido no médico, amigo meu lá em Curitiba, e esse médico olhou para mim e falou que ia ser a minha última consulta com ele. Eu falei, pô, tu vai largar de ser médico? Não, você vai morrer. Eu falei, nossa senhora, porque não tem jeito de você levar essa vida que você está levando, se alimentando do jeito que você está fazendo. E eu acabei não acreditando muito nele, sabe? E cerca de uma semana depois, essa pessoa que vai estar aqui, dando entrevista no Sinergizando, ela foi no espaço turístico que a gente tinha lá em Curitiba. Ela deu uma palestra e o que ela faz? Ela faz leitura de aura. Só que ela tem todo um processo maior, né? Ela tinha vindo de Paris para fazer essa leitura de aura lá na Narrata. Era um espaço que a gente tinha lá em Curitiba, né? E o que aconteceu com isso? Veronique Duplan fez essa leitura em mim e o que o médico havia falado uma semana antes, ela falou exatamente o que estava acontecendo comigo. Depois desse processo, eu acabei, né, não tinha jeito de ficar da forma que eu estava. Bem, esse é o trabalho que a Veronique faz, um dos trabalhos, né? Ela faz trabalho, você não tem ideia. Um dos outros trabalhos que ela faz, além dessa história de ler a aura e consertar o que tem ali furado, que está vazando, né? Ela faz também um trabalho que ela chama de, como é que é, baby, alguma coisa ligada à criança. Antes da criança nascer, ela faz contato com aquela criança ali dentro, antes da criança nascer. E ver todo o processo, por que ela está chegando, qual é. E traz as informações para os pais. Você imagina só o nível de papo que vai acontecer nessa entrevista, sabe? Essa é uma das que vem por aí. E Veronique é assim, fantástico. O esposo dela, o Érico, também são pessoas maravilhosas. Bem, Veronique atualmente já fala bastante português, né? Em outro momento, quando ela fez a sessão comigo lá atrás, ela só falava francês e o Érico traduzia o tempo inteiro, né? Atualmente ela já fala bastante, a gente riu bastante nessa entrevista, foi uma coisa assim, nossa, vamos ter coisas aí que vai ser muito bacana. E a outra, que vem também, a Débora Sachs. Falo tanto da Débora Sachs. Débora Sachs, ela trabalha com um processo muito bacana que é projeção astral. Projeção astral. Ela é ligada ao Instituto Robert Monroe lá nos Estados Unidos e ela divulga toda essa parte do Instituto Robert Monroe aqui na América Latina. Então, ela dá cursos em cima de projeção astral. E eu fui fazer alguns cursos com ela. Bem, eu fiz quase todos os cursos que ela tem. E foi muito bacana. Muito bacana o que aconteceu nos últimos, principalmente, que eu já estava saindo em projeção, realmente, tendo acesso a algumas coisas interessantes. E ela vai estar falando aqui com a gente também desses processos. Nossa, ó, a entrevista com ela, a gente teve que realmente parar, porque se deixar, você está falando até hoje, né? Juntou nós três, não faltava assunto, né? A Débora é um barato. Aliás, todas, né? Todas as pessoas, cada um tem... É bem isso. As entrevistas que a gente foi fazendo começavam e a gente não queria parar, porque realmente são muito assunto legal, muita coisa interessante de ser falado, né? Amanhã vai sair a primeira no YouTube, Sinergizando, já anotem aí, já entrem lá. Já Sinergizando o podcast. Aliás, a gente ia colocar hoje essa live lá, o Sinergizando, mas tivemos um probleminha técnico lá. Ela está sendo transmitida também pelo YouTube, né? Está sendo agora transmitido ao vivo pelo YouTube lá no Rogério Pérez. Mas depois vai voltar para lá, para o Sinergizando. O Rogério Pérez é só hoje para a gente não deixar sem o YouTube, né?
Então está lá online no Rogério Pérez, mas a partir da manhã à tarde, né? Que hora que vai ser? Que vai estar entrando? 6 da tarde, todas as sextas. Agora vai entrar, então, lá no YouTube do Sinergizando Podcast, um vídeo novo desses que a gente já fez várias dessas entrevistas. Em alguns momentos, em algumas outras, a gente vai fazer aqui ao vivo e depois vai lá para o Sinergizando também. Então, já entrem lá, já comecem a curtir lá o nosso perfil, é novinho, em folha. Mas, assim, a proposta é realmente de fazer vários trabalhos legais. E o início vai ser esse, com essas entrevistas que a gente já tem, com esses assuntos muito legais que a gente já fez. E depois... outras propostas estão aqui na nossa mente por enquanto, mas vão sair do papel e vai ir para a prática também, com várias coisas interessantes que a gente sonha já há bastante tempo e vai começar agora a fazer virar realidade. Eu trabalhava com uma coisa lá atrás, né? Eu trouxe esse trabalho para o Brasil há cerca de 14, 15 anos atrás. E era um trabalho bem interessante, bem interessante. Eu sempre falava que era um trabalho ligado a frequências, né? E que aquela frequência, de alguma forma, estava se mexendo. Isso era muito claro para a gente. Para todos que trabalhavam ali, estava tendo uma mexida. Ela estava como se fosse evoluindo. E era importante, a gente sempre batia isso com o pessoal todo, que era importante que a gente também se mexesse, que a gente não ficasse naquele feijão com arroz. Aquilo que chegou um dia lá atrás, era importante que ele fosse mexido. Bem, o pessoal não quis mexer, eu acabei me mexendo. E dessa mexida toda, desse trabalho, eu vejo que ele realmente deu um upgrade. Ele virou ativação frequencial. Ativação frequencial realmente é uma coisa muito, muito, muito top. Eu atendo com ativação frequencial no mundo inteiro, porque ele pode ser feito à distância, né? Ele é um trabalho que ele visa realmente melhorar vibração. E a tecla que eu sempre bato nessa história de melhorar a vibração é: você, quando está com uma vibração mais alta, mais salutar, mais nutritiva, você está bem, né? Como é que você fica doente? Como é que você fica deprimido? Como é que a prosperidade sai da sua vida? E por aí vai, essas histórias todas. Como é que um relacionamento começa a se destruir quando a vibração baixa? E muitas vezes eu fico brincando que a gente perde o costume de comer pudim de leite condensado e se acostuma a tomar chá de boldo, né? A vida começa a ser uma vida amarga. A gente se acostuma com aquela vida amarga. Então, aquela vida amarga vira normal. Não é normal esse tipo de coisa. Então, mas eu estou aqui, a prosperidade está enrolado. Olha o Murilo passou por esses processos, né? Está lá, está enrolada a vida, não sei o quê. Pô, então, não é que esteja enrolado. Muda de faixa. Quando a gente muda de faixa, a gente começa a atrair. Mas eu estou aqui agora, mudei de faixa e não está vindo. Pô, você está falando que mudou de faixa, né? Mas será que mudou mesmo? Então... Não é só mudar de faixa, né? Eu trabalho, né? Aprendi, faço esse trabalho também, mas eu também já fui paciente, né? Quem recebe. E não é só mudar de faixa, é o acesso que a gente tem a nós mesmos, né? Meio que inexplicável, às vezes, o que acontece durante uma sessão. A conexão que a gente faz com a nossa hierarquia, talvez, com o nosso eu, né? Nosso eu superior, enfim, não sei. É uma coisa realmente muito, muito profunda, assim, de sair sem palavras, às vezes, num atendimento desse, né? E sem contar que isso, além de nos traz para essa percepção de que a gente não é só essa coisa de carne aqui, né? Que a gente realmente tem uma conexão muito maior e fazer acessar essa certeza de que a gente mudando essa nossa frequência, mudando essa nossa percepção, a gente consegue mudar a nossa maneira de ver, de agir e de se conectar mesmo com as coisas, né? Até essa percepção diferente de que não é tudo só físico, enfim, se não fez, experimente. É bem interessante, né? Porque a gente fala muito de caminho interno, né?
que realmente é importantíssimo. O mundo leva a gente para fora o tempo inteiro. E esse trabalho, ele faz esse processo de nos unir a gente. E apesar de eu atendo com isso também, mas assim, aí vou jogar aqui, o atendimento que o Rogério está fazendo realmente é a conexão que ele faz, que ele consegue com né, sei lá, a energia que ele consegue acessar com as pessoas é muito legal. Não que eu não consiga, mas estou jogando aqui agora porque só de ver falar, né? Quando ele sai de um atendimento desse e vem contando o que ele percebe, qual é a percepção dele, como que a pessoa... Gente, realmente é um trabalho muito especial. A história é o seguinte, a grama do vizinho às vezes é mais bonita que a nossa. Não, a grama dela é muito bonita, eu sei como é que é o atendimento dela também, ó. Mas vale a pena, vale a pena. Não estou aqui puxando saco, não, mas realmente vale. Né? Não, e nessa história toda que aconteceu, também trabalho com outro, faço outro trabalho que ele está ligado ao quê? A você acessar a sua missão. Acessar a sua missão. E o que houve com esse trabalho? Né? Eu também realmente notava algumas coisas que, tipo assim, era interessante uma continuidade. Toda vez que a gente fazia a segunda sessão desse trabalho, as pessoas chegavam, e agora, o que eu faço? E eu sou partidário daquela história que as pessoas falam, tipo assim, rezei. O que eu faço agora? Agora tu fica esperando Deus? Não. Você rezou, faz a tua parte. Porque as coisas vão acontecer, né? É bem isso. Se eu ficar lá, a Vládia trabalha com carta cigana, a Vládia trabalha com isso, e é bem interessante que a gente fala muitas vezes, né? Às vezes tem coisas lindas no trabalho, e aí, já que Deus fica esperando. Não, faz. Continua vivendo, porque senão, se você ficar esperando, muitas vezes não se realiza, né? E é exatamente isso que eu falo. É importante que você faça, dê continuidade a algumas coisinhas que às vezes são básicas. E o que aconteceu? Eu acabei que no último ano eu estava testando um trabalho aí, que é um trabalho bem bacana, que ele é feito em uma única vez, que ele também faz a mesma coisa, trazer o seu propósito, trazer a sua missão. Só que, na realidade, quando você faz a sessão, essa sessão tem que ser presencial, diferente do que é a ativação frequencial, ela tem que ser presencial, né? Você tem um dever de casa para complementar. E aí sim. Por quê? Porque senão a gente joga muito para fora, né? Tudo é fora. Ele vai fazer, né? O Rogério vai fazer um trabalho para mim, vai melhorar. Não, o Rogério vai fazer um trabalho, ou eu vou fazer um trabalho que vai te ajudar a acessar o teu poder. Né? Essa é a facilitação. Porque a gente depende da gente, né? Não adianta eu sentar aqui, receber uma sessão de seja o que for, e ficar esperando que tudo aconteça. Não, eu preciso me movimentar, nem que seja mudar minha mentalidade, né? Tentar sair de uma zona sei lá, de uma vibração mais densa, enfim, eu preciso também fazer um movimento. Não adianta só esperar que aquilo que está sendo feito por um terapeuta vai resolver todos os problemas. Não, aquilo vai ajudar a eu fazer um movimento para entrar nessa vibração também, né? O nome do trabalho, Ativação do Caminho Essencial. ACE, Ativação do Caminho Essencial. É muito legal. As pessoas que passaram, tiveram experiência, estão tendo experiência de abrir portas da vida, de você realmente acessar uma coisa bem interessante. Então, você tendo possibilidade, nesse momento, eu estou em Porto Alegre, tenho feito trabalho aqui em Porto Alegre, né? Mas já a gente vai estar fazendo, agora, antes um pouquinho do mês, da metade do ano, vão ter algumas viagens aí, e aí sim, aí vai estar rolando, de repente, Curitiba, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, mais uma vez, né? A experiência de Belo Horizonte foi muito bacana, que a gente fez nesses últimos tempos agora, foi muito legal, muito bacana mesmo. Então, se não vê a hora de estar repetindo de novo, está lá comendo pão de queijo com o pessoal. E quem está ali, quem está ali é a Ione, olha lá. A gente está falando de entrevistas que vão estar sendo feitas aqui. A Ione deixou uma entrevista fantástica, e ela vai ser também já publicada. A gente vai estar aqui com essa entrevista. A Ione é loguinho também já, a Ione vai te preparando. E a Ione faz um trabalho maravilhoso com breathwork,
falando certo isso? É. Que é uma técnica de respiração consciente, e a entrevista dela foi muito legal. Então, loguinho vai estar lá no canal de Sinergizando, e ela mostrando, né, nos falando como que funciona esse trabalho, quais são os benefícios, né, o que faz esse trabalho da respiração consciente. E é muito bacana, já dá assim, a gente foi falando com as pessoas e já querendo fazer todas, né? A história da Ione foi exatamente isso, né? Quando a gente terminou, quando eu terminei, a verdade também, eu estou falando como é que foi aqui. Aquilo mudou muito o processo meu interno, de escutar como funcionava, como funciona o trabalho que a Ione faz, o trabalho que ela faz um trabalho também, que é em grupo também, online, né? Que é muito bacana. Então, ela faz o atendimento e ela faz o trabalho online. E ela comentou tudo isso. Então, vocês já vão estar já aí. Nas próximas semanas vai estar o trabalho dela entrando nessa entrevista. E aí, conhecendo o trabalho da Ione, também podendo participar lá do grupo que é nos domingos, né, Ione? A cada da semana, enfim, vai lá depois na entrevista, ela traz isso tudo com todas as informações. Então, mais uma, a gente falou sobre análise de sangue vivo com uma morfologista que mora em Portugal, ela é brasileira, mas mora em Portugal atualmente, e faz um trabalho muito fantástico, que depois dessa avaliação toda, o tratamento, né, de possíveis problemas identificados na análise de sangue vivo é com alimentação alcalina e com toda uma mudança de alimentação e suplementação, um trabalho muito fantástico também, uma entrevista que foi incrível. A gente vai trazer assuntos como xamanismo, técnicas de xamanismo, com uma outra brasileira que mora em Portugal também, e essa entrevistamos lá em Portugal ao vivo. Temos, que mais? Temos a Débora Sachs com a projeção astral. Aliás, a da Débora vai amanhã, então, se querem saber mais sobre projeção, a Débora é um barato, tem cada história incrível para contar. Se preparem. E... Ela é estimulante, a história da Débora, né? Porque ela começa a falar, quando você termina, você... Aí se juntou esses dois, imagina o que saiu dessa entrevista. Eu paguei tanto mico na entrevista com ela, eu não tenho ideia, porque realmente eu passei momentos que foram assim, bem interessantes, com os cursos dela, né? Dando os cursos. Para ter uma ideia, era uma coisa que se falava, isso é coisa de maluco. Imagina, você conversar com árvore e você ter retorno. Isso tudo eles falaram na entrevista, eu só ouvi, né? Porque, foi barato. Aconteceram... Muito legal. Então, amanhã, 6h, entra a entrevista com a Débora lá no YouTube do Sinergizando. A gente vai botar um avisinho amanhã de tarde e tal, mas já fiquem esperando aí, porque vale a pena, foi um barato. Sinergizando Podcast é o canal do YouTube, a conta do YouTube lá, né? Sinergizando Podcast. Então, entra lá, já separa lá para você não esquecer, porque bota lá o sininho para tocar, vai daquelas histórias todas que tem lá para você ter acesso a essas entrevistas que vão chegar. Coisa bem bacana, sabe? Tem tanta coisa aqui, às vezes não vale a pena, e a gente foi realmente escolhendo a dedo, sabe? A rapaziada que a gente tem contato pelo mundo afora, né? Ainda vem bastante coisa que já tem, sabe? A lista está grande já, de gente que ainda não. Nós temos um trabalho com um amigo daqui que é um veterinário que trabalha com biorressonância com os animais, um trabalho também maravilhoso. Nossa, gente, você não tem ideia das coisas que a gente aprendeu nesses bate-papos que a gente foi fazendo nesses últimos tempos aí, umas coisas muito legais. Isso é muito interessante o trabalho dele, né, do Carlos. Por quê? Porque a gente está acostumado, muitas vezes, a não se dar conta de como frequências nos curam. E ele começou a atuar em cima de animais, de bichos, de cachorro, de gato, de tudo, né? E ele começou a pegar processos que realmente, para um meio veterinário, assim, está lá como incurável. Como é que é o processo lá? As doenças parvovirose, doenças consideradas incuráveis e que são indicadas a eutanásia dos animais, ele está curando com frequências, né? E
um trabalho muito... A gente passou por uma experiência com ele, com o nosso cachorro aqui. Estava com uma otite há mais de um ano, que não curava, usando antibiótico, parava de usar antibiótico, voltava a otite. E aí eu entrei em contato com ele mandou um composto, e são frequentes, compostos frequenciais, gotinhas. Ele mandou um específico, personalizado, né? Pediu para enviar a secreção da otite dele, ele fez em cima do que ele encontrou ali, personalizado, e aí dá em gotas, né? Fácil de aplicar. Que ele encontrou, né? De diagnóstico lá, que ele não podia comer. Né? É uma alergia à carne. Imagina, cachorro com alergia à carne. Esses cachorros atuais, né? E a otite dele curou num frasquinho. Nunca mais teve nada. Então, é incrível. Assim, e realmente estava sendo feito... Eram tantas coisas que a gente fazia. Sim, já tinha feito de tudo, todas as experiências, assim, e usando antibiótico direto na orelha, né? E curou com um frasquinho de composto frequencial. Está aqui dormindo agora, bem aqui do lado, um ronquinho ali. Então, o Caio também, o Carlos Eduardo, vai trazer o trabalho dele é muito fantástico. Então, um monte de coisa nova para muita gente, outras pessoas já conhecem, ouviram falar, enfim, mas são coisas muito legais. Coisas, às vezes, que a gente nem imagina que pode usar até, né, no nosso dia a dia para facilitar a nossa vida, para nos trazer qualidade de vida, para nos trazer mais tranquilidade, para nos tirar de quadros de ansiedade, enfim, várias coisas diferentes. Junto disso, a gente vai estar realmente, como a gente falou, fazendo alguns trabalhos, juntando todo o processo do Ho'oponopono, né? Porque cada vez mais está ficando mais forte o trabalho que a Vládia faz com o Ho'oponopono, e quando junta a leitura das cartas com o Ho'oponopono, eu sou assim fã, né? Ela fica assim, ai meu Deus do céu, eu sou fã disso, você não tem ideia. Porque eu sempre falo que, nossa, eu sempre tive um pé atrás com leitura de cartas, porque quando você escuta coisas boas, aquilo é maravilhoso, vem prosperidade, vem coisa bacana. Agora, quando vem aquela pedrinha na chuteira, né? Tem um negócio aqui que isso aqui é meio furada, né? Aí você fica, ai meu Deus do céu, para que eu fui? Estava tão quieto, tinha que ler, para alguém ler cartas para mim, né? E o que é interessante nesse sentido? É a limpeza que a Vládia faz em cima dessa leitura com o Ho'oponopono. Então, é bem interessante isso para mim, sabe? Porque você é como se você tivesse um trabalho meio 100%, né? Deu rolo, vamos limpar memórias em cima daquilo dali para reverter o processo. A gente sempre fala, a Vládia fala muito isso, né? Leitura de cartas não está escrito em pedras. Se você vai lá e de alguma forma você consegue reverter o teu processo interno, você muda tudo ali, né? E isso para os dois lados, né? Não adianta, às vezes aparecem coisas ali ótimas, mas se tu não te movimentar para que aquelas coisas ótimas realmente se concretizem, não vai concretizar. Uma leitura de cartas é uma probabilidade, né? As energias estão favoráveis ou desfavoráveis. Então, se estão favoráveis, se tu não te mexer para que aquilo aconteça, também não vai acontecer. Pode não acontecer, né? E se estão desfavoráveis, também. Se tu te mexer para que aquilo não aconteça, pode ser que aquilo realmente não aconteça. Ou, se for alguma coisa que realmente vai acontecer, tu pode te movimentar para que aquilo não seja tão drástico. Enfim, né? A leitura de cartas são probabilidades. E aí, quando eu associei, por quê? Porque muitas vezes as pessoas falavam isso, tá, e agora, o que eu faço com essa informação que eu tive, né? Ou identificou alguma coisa que é algum trauma, alguma coisa que já está há tempo ali com a pessoa, aquilo, porque assim, às vezes numa leitura de cartas, o que acontece? A gente vai abrindo as cartas e a pessoa vai se dando conta de coisas. Meu Deus, olha só, não tinha me dado conta disso, enfim. E às vezes pergunta, e agora, o que eu faço com isso, né? E aí, com o trabalho do Ho'oponopono, que eu já faço há tempo, eu comecei a pensar, e se eu juntar uma limpeza de memórias em cima desses processos que foram aparecendo, que estão causando talvez uma ansiedade ou
né, despertou uma ansiedade ali naquele momento. E foram trabalhos muito legais que foram feitos junto, né? Esse trabalho junto é um trabalho bem profundo, é um trabalho que demora em torno de 2 horas, porque o jogo que é feito a leitura que é feita é um jogo bem amplo, então abrange várias áreas da vida, a gente vai destrinchando vários aspectos, e depois vem mais o trabalho com o Ho'oponopono, então em torno de 2 horas. É muito legal, um trabalho também que está sendo bem bacana. É a novidade que tem, né? Porque com todo o processo do Ho'oponopono vem aí um e-book de Ho'oponopono. Já, né? Aí falei, não era para ter falado, não. Ai, meu Deus do céu. O e-book e outras ideias que estão vindo por aí. O Ho'oponopono, eu sempre falei, né? O Ho'oponopono realmente é uma coisa um assunto que eu amo muito, e cada vez mais estou indo mais lá, estudando. Quando eu conheci o Ho'oponopono, com quem eu conheci, que foi o Paul McAllister, que foi uma das primeiras pessoas a trazer o Ho'oponopono para o Brasil, a pedido do Dr. Hulen. E eu aprendi com ele, fiz toda a minha formação com ele, todos os workshops, tudo com ele. E ele sempre falava muito da filosofia runa, da onde saiu o Ho'oponopono, né? Então é assim, muito mais profundo. Que eu já estudava isso lá com ele, mas no momento eu estou indo mais a fundo, estou estudando mais isso. Então, traz muito mais subsídio para a gente trabalhar essa nossa parte interna, né? O nosso poder interno. Então, está vindo umas coisas bem legais aí, que eu estou bem empolgada. Então, já vamos ter aqui o famoso e-book do Ho'oponopono, para estar junto lá. Eu lancei há cerca de 15 dias atrás um ligado à meditação. E eu falei muito isso, queridão, né? Falei muito isso lá em BH, né? Eu sou assim partidário, acho que meditação é uma coisa prioritária. Até porque, na realidade, muitas vezes tem que sair de casa. Então, eu quero sair de casa para fazer um trabalho terapêutico. Eu quero entrar em contato com um trabalho terapêutico. Meditação não precisa fazer nada disso. Pode chegar simplesmente na sua casa, arranja um horáriozinho e começa a mudar a tua vida. Começa realmente a fazer esse encontro, começa realmente a fazer essa entrada em si mesmo, né? Em si mesmo. E aí, vambora. Né? Você não tem necessariamente que sair. Você pode meditar até dentro do ônibus, você pode meditar na janela, você pode, sabe? Ou então você pode realmente fazer um processo mais ritualístico, sentar ali direitinho, acender um incenso, se quiser, né? E botar um tapa-olho. Eu faço isso de manhã, né? Porque eu como começo a meditar muito cedo, e antes do sol nascer, quando o sol começa a nascer, às vezes então eu boto um tapa-olho para ficar, não ter perigo. Eu entro no processo e fico ali, geralmente 1 hora meditando. É claro que eu comecei e não conseguia nem 5 minutos, né? Lá atrás, há muitos anos atrás. Ensinando o cachorro a meditar agora. Tem esse detalhe. Normalmente eu acordo, ele acorda junto comigo. E ele fica do meu lado ali, fica os dois meditando. Ele faz a meditação do ronquinho e eu faço a meditação do on. Mas é bem interessante esse processo, porque mudanças começam a acontecer. E como eu falei lá no início, que tipo de mudança? Você começa a mudar a sua vibração. E aquilo tudo que você começa a fazer no sentido de atrair coisas benéficas para a tua vida, coisas que são mais dáveis mesmo, né? Começam a vir. Essa meditação começa a fazer com que você acesse. Eu falo que é muito isso, né? Cortou, a gente acabou, né? Então, mas tem um corpo bacana, é aquilo que o pessoal às vezes fala, né? É um cadáver muito nutritivo, né? Não adianta, né? Você tem que ter uma energia bacana. Quando a energia está bacana, e a meditação te traz isso. A meditação te traz isso. Essa energia bacana. Então, está tudo lá no e-book, tudo lá, como você faz. Eu falo que é um guia, né? É um guia de como você medita. Lá no e-book tem tudo isso. Então, você vai ter acesso. Ficou bem legal, porque tem várias técnicas, várias técnicas para várias coisas diferentes. Então, ansiedade, angústia, medos, né? Meditação ativa, várias maneiras diferentes. Então, até para não te conectou com alguma maneira de fazer, tem outras ali que talvez seja mais o teu jeito, né? Então,
várias técnicas. Tá o Gerson ali. O pessoal tá todo mundo dormindo tarde lá em Portugal, na Inglaterra, todo mundo dormindo tarde hoje, olha só. Então, todo esse nosso trabalho, desde sempre, foi tentando trazer, proporcionar essa conexão com a gente mesmo, né? Todos eles, tanto o trabalho da ativação, quanto o Ho'oponopono, como a leitura de cartas, porque na leitura de cartas promove um autoconhecimento ali, o que vai aparecendo ali, às vezes vai fazendo que a gente pare para pensar de que forma a gente está agindo também, né? Então, é uma forma de autoconhecimento também. E eu acho que tudo isso que a gente traz é com esse propósito, né? De que a pessoa consiga aumentar esse poder de conexão consigo mesmo, né? Descobrir o seu poder de fazer as coisas, seu poder pessoal. A gente está muito desligado desse poder, o nosso poder de criar mesmo, né? Quando a gente está numa frequência mais alta, ou vibrando, o Ho'oponopono fala muito da gratidão, né? Quando a gente está realmente vibrando na frequência da gratidão, parece que as coisas se abrem, os caminhos se abrem. Isso é real e a gente sabe disso. Então, esse é o nosso propósito, assim, de fazer com que as pessoas consigam. Quem não tem ainda, né, essa facilidade de conseguir se aproximar muito mais dessa conexão consigo mesmo. A gente vê o tempo inteiro, né, as pessoas saindo de dentro para fora. Né? O mundo nos empurra isso. O mundo nos empurra para ficar fora. Fora. E semana passada, que eu fiz um post sobre isso. A gente, às vezes, não se dá conta de como a gente não vive o nosso agora. Está sempre lá, viajando para fora, visualizando um futuro, então sofrendo pelo passado, mas acaba esquecendo, acaba não estando aqui. Quando você pega um livro para ler, você tem que ler esse livro 4, 5 vezes, às vezes mais que isso até, porque se cada parágrafo você lê e você continua lendo ali e você está pensando outra coisa. Lendo só com os olhos. Está pensando outra coisa. Não nada que está lendo. A mesma coisa são conversas, você está conversando com alguém pensando outra coisa. Você está vendo alguma coisa, um filme, você está pensando, olha só, raramente a gente fica presente. O mundo leva a gente o tempo inteiro, a gente acaba sendo adestrado a isso, a não viver aqui, não viver na gente. E por não viver na gente, a gente abre espaço para que outros vivam na gente, né? E outros comandem, ou as memórias do Ho'oponopono comandem a nossa vida, né? Por não estar atento ao presente, por não estar atento ao que a gente está fazendo, vivendo muito no automático. Aí entra num ciclo sai dessa conexão e aí vem as ansiedades, vem essas energias mais densas, vem, né, os estados mais depressivos, enfim, que a gente pode evitar, que a gente pode sair disso e viver mais centrado, mais equilibrado. Então, o caminho realmente está muito ligado a isso. Se toque, fique atento. O que está te puxando? O que está te puxando? A gente fica muito... eu sou um daqueles que, tipo assim, se eu dou mole, eu acabo ficando ligado na internet o tempo inteiro. Eu tenho que me cuidar com isso. Tenho que me cuidar. Fazer uma listinha, não vou. Porque 1 minuto, 2 minutos, quando você dá conta, está meia hora. Que é isso? Aquilo começa a puxar. E não é só a internet, é todo um processo maior, né, que tem na nossa volta. Então, quando eu volto, que eu me centro, a gente começa aquilo que é pegar o volante, né? Pegar o volante da nossa vida. Não deixar que outros dirijam, mas que a gente dirija, né? Isso aí. Então, as novidades essas foram ontem. Ontem não, no Sinergizando, né? Que vai começar amanhã. Então, amanhã fiquem atentos, 6h sai o primeiro episódio do Sinergizando com a Débora Sá, que está um barato, vocês vão adorar. A Débora é um barato. Esses dois, quando se juntam, imagina. Eu fiquei só ouvindo. Quem dera. E ela conta histórias e conta o que também?
aí que tá, né? Todas essas entrevistas trazem alguma coisa que a gente possa aplicar no nosso momento para sair dessas energias aí, né? Então não é só bate-papo, passatempo. Todas elas até agora, né, são com o objetivo de que a gente possa usar aquela informação para fazer essa conexão. E é isso aí, né? Vamos fechando então, foi só uma live pequena para informar, né? Pequena de 45 minutos. Para informar o que está rolando, o que vai acontecer a partir de semana que vem, agora, a partir da manhã, né? Já começa a devagar um processo, e aí nas outras semanas vão ter coisas bacanas chegando cada vez mais aqui. Aí sim, aí não vai ser mais lives informativas. Em breve a gente vai lançar um outro trabalho desses de limpeza energética, né? Então fiquem atentos também, estamos estruturando, vai ser bem legal. A gente está programando para, de repente, no próximo mês aí já está rolando alguma coisinha nesse sentido, né? Uma coisa bacana aí, vocês não têm ideia o que a gente está programando. Vai ser muito bacana. E outras coisinhas, tem o livro, né? Esse e-book dele, está ali na página. Se você tiver interesse no e-book, entra lá na bio, que você só clicar lá. Várias dicas muito legais para meditação aí, e outras coisitas que daqui a pouco vão ser por aí também. Gente, foi uma alegria. Muito bom estar com vocês, muito bom, foi uma felicidade imensa ter vocês aqui conosco. E vamos juntos. Gratidão. Se cuidem. Beijo, Tchau para vocês.